É um prazer poder compartilhar essas questões com todos vocês. Na verdade, a Federação das Indústrias, ciente das ameaças, dos desafios, mas também das oportunidades que essa pandemia tem colocado na economia, ela interagiu com vários empresários aqui em Santa Catarina, no sentido de nós elaborarmos uma proposta que deverá ser construída com toda a sociedade catarinense, no sentido de reinventarmos a nossa economia. Nós temos visto que as pessoas têm comentado que haverá um novo normal, ou seja, haverá uma mudança de comportamento e, por consequência, mudança de consumo e também necessidade de ofertarmos propostas diferentes para o consumidor. Então, a indústria catarinense está propondo o que nós chamamos de projeto Travessia. Esse projeto ele tem basicamente 4 pilares. O primeiro pilar é exatamente o norte desse projeto, que é a reinvenção da economia. Nós temos que reinventar a nossa economia para atender a esse novo normal que está surgindo em função da pandemia. Mas para que isso ocorra, nós temos que ter um grande pacto para que possamos criar um ambiente favorável ao desenvolvimento dos negócios. Então, isso seria um outro pilar, a criação de um ambiente favorável para o surgimento dos novos negócios, dessa nova economia que será surgida após essa pandemia. O outro pilar é exatamente investimentos em infraestrutura. Há uma demanda muito forte em Santa Catarina por infraestrutura. Essa é uma deficiência de Santa Catarina que nos coloca numa condição precária de competitividade com relação à infraestrutura. Infelizmente, perdemos o contato. Eu vou reforçar para você que está nos acompanhando. Nós tivemos um vento muito forte também que atingiu a região do Morro da Cruz, onde está a sede do SBT em Florianópolis, e o cabeamento de energia elétrica também sofreu prejuízos. Não é só a gente que está sentindo com isso, mas os prejuízos também chegaram à rede de internet. E a gente sabe, vocês estão acompanhando, né, como está sendo difícil para a gente conseguir lidar com a pandemia, onde a gente precisa, mesmo que jornalistas na linha de frente, a gente também precisa promover o isolamento social ou se distanciar do maior número de pessoas. E por isso as nossas entrevistas vêm acontecendo pela internet, no modelo Skype. Vocês estão acompanhando esse nosso trabalho há muito tempo aqui. E agora com o vento, infelizmente, a gente está sofrendo com algumas dificuldades um pouco maiores. Eu conversava aqui com o presidente da Fiesc, que é a Federação das Indústrias de Santa Catarina, o Dr. Mário César de Aguiar, que inclusive a Fiesc vem desempenhando um trabalho brilhante nessa retomada da economia. Ele apresentava para a gente o projeto Travessia. O projeto Travessia, que tem 4 pilares para a retomada da economia pós-pandemia. Doutor Mário, vamos seguindo. O senhor falava do nosso primeiro pilar, que era a reinvenção. Quais são os outros 3? Bom, a reinvenção, para que isso seja possível, nós temos que criar um grande pacto institucional em Santa Catarina e no Brasil, para que possamos criar um ambiente favorável ao desenvolvimento dos negócios e atender essa nova demanda. O outro pilar, que é extremamente importante, e aí tem uma deficiência de Santa Catarina, que é a infraestrutura. Nós temos uma precariedade na infraestrutura e precisamos de investimentos. Então, bons projetos de investimentos serão atrativos para investimentos privados, principalmente, já que o governo não tem a capacidade de atender a toda a nossa densidade de infraestrutura. Então, precisamos ter um banco de projetos para fazer investimentos em infraestrutura e esses investimentos irão movimentar rapidamente a nossa economia. E o quarto pilar seria exatamente a linha de crédito. Então, precisamos criar crédito para fomentar a nossa economia. Essa proposta ela está sendo apresentada para toda a sociedade organizada de Santa Catarina, inclusive para o governo do estado. Então, é um conjunto de entidades e governo, né, que nós chamamos de .com, .gov, .org, para que nós possamos, como sociedade organizada que somos, resolver essas questões que são essenciais para Santa Catarina. Esse é um documento vivo, um documento que pode receber a toda hora sugestões e críticas para que nós possamos construir um caminho para que Santa Catarina retome rapidamente a sua condição de estado mais desenvolvido aqui no Brasil. Doutor Mário,
A gente vem ouvindo, e não é de hoje, algumas críticas de alguns setores da economia com relação a crédito, né? No começo dessa pandemia, o governo anunciou: vamos disponibilizar linhas de crédito especiais, aí, com descontos, enfim, com menos juros. Mas até agora, muitos ainda reclamam de dificuldades, não é suficiente para todo mundo, a agricultura, por exemplo. Agora o senhor volta a falar que um dos pilares é crédito. O que ficou acertado? O que o governo vai oferecer? O que o empresário, o microempresário, o agricultor pode esperar de crédito para retomar a economia e fazer novos investimentos, reparar aquilo que for necessário? Olha, Fernanda, a economia do mundo é movimentada por crédito, né? O que nós precisamos são duas coisas fundamentais: segurança jurídica, taxa de atratividade. Isso é possível aqui no país, mas nós também precisamos de fundos garantidores, né, para que o investidor possa receber esse recurso que ele faz de investimento. O crédito não é só da parte do governo. Existem todos os bancos que podem fazer esse atendimento a essa demanda. Mas nós precisamos ter fundos garantidores que façam com que o banco tenha segurança em dar esse empréstimo ao tomador. Então, essa é uma questão, já que a nossa economia de Santa Catarina é fortemente baseada em micro e pequenas empresas, e essas empresas não têm estrutura econômica nem financeira para dar garantia aos agentes de investimentos. Então, essa é uma questão que está sendo resolvida através dos fundos garantidores, é uma das possibilidades para que realmente nós possamos receber esses créditos e aplicá-los em investimentos que darão novos empregos e movimentarão a economia. Tirando essa questão do crédito envolvendo aí do governo, a gente está acompanhando a participação dos deputados também no conhecimento a esse programa da Fiesc e do Poder Executivo. Qual vai ser a participação do governo, por exemplo? A gente já falou das linhas de crédito. O que mais o governo pretende contribuir com esse projeto, hein, presidente? Como eu falei anteriormente, esse projeto é um projeto que envolve toda a sociedade organizada. Então, ele é um .com.gov.org, né? E já estivemos com setores do governo do Estado, ainda ontem estivemos com a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, apresentando o projeto, discutindo, solicitando sugestões. As nossas equipes agora trabalharão em conjunto para melhorar esse projeto e poder fazer com que Santa Catarina tenha um documento, uma orientação, no sentido de buscar o caminho do desenvolvimento e atender à necessidade da economia catarinense. Muito bem. A gente torce que dê tudo certo, sim, presidente Mário. A última conversa que a gente teve aqui, o senhor falava de uma boa projeção para esse segundo semestre. Agora a gente viu a curva da pandemia subir novamente. Mudou alguma coisa para a economia? Como é que o senhor vê essa questão econômica aqui em Santa Catarina? Já tem uma projeção de quando tudo volta à normalidade, hein, presidente? Nesse momento, como é que está, por exemplo? Olha, voltar à normalidade a gente não tem essa condição, mas o que nos anima é que os dados que nós temos aqui mostram que há uma recuperação da economia. Ainda há um número de demissões na indústria, evidentemente, mas diminuiu muito o ritmo e alguns setores já estão contratando. Então, há uma readequação da própria economia e esperamos que a nossa economia possa se restabelecer rapidamente, né? Não se sabe quando é que atingiremos o nível que estávamos antes da pandemia, porque até não sabemos por quanto tempo teremos essa pandemia. Mas acreditamos muito na resiliência, na capacidade empreendedora, no otimismo do empresário catarinense. E nós temos uma certeza, Fernando, que Santa Catarina será, se não o primeiro, um dos primeiros estados a se recuperar pós-pandemia.